a morte, a ressurreição, a crucificação de Cristo, fala sobre o plano de salvação. E nós vemos que essa revelação é a revelação que salva os homens dos seus pecados, né? E é manifesta através de Jesus, que Jesus é a palavra encarnada, né? O Verbo se fez carne. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus em carne, quando ele vem a este mundo aqui. E nós vemos também que as Escrituras também essa revelação especial, que fala sobre o plano da redenção, coisa que na revelação geral nós não podemos aprender sobre isso. Não tem como saber sobre o plano de salvação apenas olhando para a natureza e das coisas que foram criadas, né? A revelação geral só mostra que existe um Criador, que existe um Deus e que todos os homens são desculpáveis diante de Deus. Então, para que o homem seja salvo, ele precisa ir para a revelação especial, que é Cristo e as Escrituras. Hoje nós vamos estudar sobre a inspiração das Escrituras, né? A inspiração das Escrituras. Eu gostaria que a igreja abrisse em 2 Timóteo 3,16. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. E nós vamos ler também 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Amém? Vai ler 2 Timóteo 3,16. O diácono igual vai ler 2 Pedro 1, 20 ao 21. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. O diácono igual vai ler 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Pode ler, tá? Amém? Sabendo, primeiramente, Cristo, que nenhuma profecia da Escritura provém em particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Sabendo primeiramente que nenhuma profecia das Escrituras, né, foi dada por interpretação do próprio homem, mas homens santos, né, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, amados, o que seria a inspiração da Escritura? Como 2 Timóteo 3,16 fala, né? Toda Escritura é inspirada por Deus. Amados, a palavra inspirado significa soprado por Deus e refere-se ao método pelo qual Deus publicou e preservou sua revelação de forma escrita, né? Então, conforme nós vimos na Bíblia, né, a Bíblia compõe a revelação especial de Deus e ela foi inspirada por Deus. Como eu falei aqui, a palavra inspirada significa que ela foi soprada por Deus. E o apóstolo Paulo disse que toda a Escritura é divinamente soprada por Deus. Então, quando diz que a Bíblia é inspirada por Deus, ou soprada por Deus, isso significa que o Espírito Santo supervisionou aquilo que os autores bíblicos escreveram, os autógrafos nas Escrituras originais. Não foi dada por vontade deles, não foi por interpretação deles, eles foram movidos pelo Espírito Santo. E aquilo que eles escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? E é importante também nós notarmos, amados, que são os escritos originais. Os escritos originais, amados, eles foram completamente inspirados por Deus, né? De tal modo que eles fizeram sem cometer qualquer erro.
Nas escrituras não há, na escritura sagrada, no original, não há erro algum. Então toda a escritura é a palavra de Deus, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Sabemos que quando Paulo escreveu 2 Timóteo 3,16, o Novo Testamento ainda não estava concluído. O último livro que foi concluído foi em 95, mais ou menos, o livro de Apocalipse, através do apóstolo João, 95 a 98, se eu não me engano, né? Foi o último livro que completou, né, o cano das Escrituras. 66 livros totalmente inspirados por Deus. E, mas às vezes, poucas Deus dizia aos escritores da Bíblia as palavras exatas que eles deveriam dizer, né? Muito pouco Deus fez isso, né? Vamos ver Jeremias capítulo 1, verso 9. Jeremias capítulo 1, verso 9. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-lhe na boca e disse, ó Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Isso é o profeta Jeremias falando, né? Sobre o chamado dele, né? Assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ou seja, poucas vezes, né, Deus dizia aos escritores da Bíblia as palavras exatas que eles deveriam dizer, ser ditas, mas apenas pouca parte da Bíblia foram provavelmente poucas, muito poucas, né? E os autores bíblicos também, amados, eles quando escreveram a Bíblia, eles não entraram em êxtase para escrever os livros, mas o que Deus fez na realidade foi mover, como nós vimos lá em 1 e 2 Pedro, né, capítulo 1, verso 20 e 21, diz que homens santos foram movidos pelo Espírito Santo para escrever as profecias das Escrituras, né? Então o que Deus fez na realidade foi mover, foi dirigir os escritores bíblicos para que eles pusessem sua revelação. E Deus fez de que forma? Usando as suas personalidades, usando a mente, o vocábulo, a experiência, a cultura e as faculdades mentais, né, de cada um deles, para produzir sua própria palavra, perfeita e infalível. Então, desse modo, amados, pode dizer que Deus falou através dos homens, como o texto do nosso querido Diácono Edivaldo leu em 2 Pedro 1, 21. Mas é importante nós destacarmos uma coisa, amados, que às vezes as pessoas erram quando diz assim, né, que foram os autores da Bíblia que foram inspirados. Eles não foram inspirados, eles foram dirigidos. O que é inspirado é a escritura que eles escreveram. As palavras que eles escreveram é que é inspirada, né? Porque não é correto, amados, dizer que os autores bíblicos eles foram inspirados por Deus, porque o termo inspirado, soprado, se aplica apenas ao livro da Bíblia, como fala em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. E o que aconteceu com eles então, pastor? Eles foram movidos, eles foram dirigidos pelo Espírito Santo para escrever o que estava escrito naquela inspirado, não eles. Na realidade, o que aconteceu com eles foram dirigidos e movidos para escrever as palavras inspiradas por Deus, né? Então, amados, esse termo inspirado, soprado por Deus, se aplica apenas aos livros da Bíblia. Amém? Apenas aos livros da Bíblia. Não é correto dizer que eles foram inspirados. Eles foram dirigidos, né? Foram guiados, movidos
pelo Espírito Santo, mas o que eles escreveram é que é inspirado por Deus. Então, amados, seus autores foram movidos ou impelidos pelo Espírito Santo. Os autores humanos foram influenciados e dirigidos pelo Espírito Santo. Foram as palavras que foram inspiradas, não os homens, né? Não os homens. O Espírito Santo, amados, tanto ensinou quanto capacitou os escritores da vida a recordar aquilo que Jesus havia ensinado a eles, né? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. 1 Coríntios 2, verso 13. Amém? Capítulo 2, verso 13. Não, primeiro. Capítulo 2, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Vou fazer perguntas, viu, hoje? Talvez se as irmãs não continuem atentos. 1 Coríntios 2, verso 13. Amém. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Amém. Né? Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. O Espírito aqui é Espírito Santo, conferindo coisas espirituais como espirituais. Então, amados, na realidade, amados, o Espírito Santo dirigiu, guiou os autores das Escrituras para que eles escrevessem as Escrituras e eles falassem palavras inspiradas por Deus. Amém? E Jesus também falou que o Espírito Santo ia capacitar eles para lembrar, para que eles lembrassem de tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles. Vamos ver João 14, verso 25 e 26. João capítulo 14, verso 25 e 26. Amém? Isso aqui Jesus está falando com seus apóstolos, né? Que foram também autores da Escritura, né? Pedro, João, Paulo, né? Ele diz assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém, amados? Então, amados, os autores da Bíblia, eles foram movidos, guiados, impelidos pelo Espírito Santo. E foram as palavras que foram inspiradas, não os homens, né? E o Espírito Santo tanto ensinou quanto capacitou os escritores a recordar daquilo que Jesus havia ensinado, né? E o Espírito Santo também capacitou eles para que eles escrevessem essas palavras. Amém? Duas perguntas: o que significa a palavra inspiração? Eu disse quase agora. A palavra inspiração, o que significa? Hã? Então, tem que prestar atenção.
A palavra inspiração significa soprado por Deus. Amém? A palavra inspiração das Escrituras significa que a Bíblia foi soprada por Deus. A palavra inspiração significa isso. O que foi inspirado por Deus? Isso, as Escrituras. Amém? Presta atenção. Glória a Deus. Então, mas é importante que nós entendemos, né, que a inspiração aplica-se somente aos manuscritos bíblicos originais, né, e não aos escritores da Bíblia, né? Não existem escritores bíblicos inspirados, existem palavras bíblicas que foram inspiradas, as palavras que foram escritas, né? Somente as escrituras é inspirada por Deus, né? Mais uma vez eu digo, os autores foram dirigidos e influenciados pelo Espírito Santo, mas as palavras que eles escreveram foram inspiradas, foram sopradas por Deus. Amém? Então, quando as Escrituras falam, mas é Deus que fala. Quando as Escrituras falam, é Deus que fala. Nós vimos que na revelação especial, no Antigo Testamento, Deus se revelava dessa forma especial de várias formas. Uma das formas era através de sonhos, de visões, porque não tem escritura ainda. Sonhos, visões, urim, tumim, que eram aquelas pedras que o sacerdote usava, lançava sorte, né, para tentar receber uma resposta do Senhor. O Senhor falava através de teofanias. Teofanias era a aparição de um Deus invisível, visivelmente, né? A teofania era Deus aparecendo, se manifestando em forma de sarça, né? O fogo ardente da sarça, em forma de nuvem, em forma de fogo, em forma de trovão, em forma de um anjo do Senhor. O Senhor se revelava através de teofanias. Nós vimos também o Senhor se revelando através de anjos. Anjos traziam a mensagem de Deus. E nós vimos, amados, como Hebreus 1 fala, vendo Deus outrora, falava aos pais pelos profetas de muitas maneiras, de várias formas, nesses últimos dias falava através do seu Filho. Havendo Deus outrora, ou antigamente, de várias formas e várias maneiras. Que forma era essa? Sonhos, visões, teofanias, urim, tumim, anjos e por aí vai. Profetas, os profetas bíblicos recebiam a revelação diretamente de Deus, transmitiam ao povo, e essas profecias deles foram gravadas e escritas nas Escrituras, como nós vimos lá em 2 Pedro capítulo 1, né? Do verso 20, 19 e 20, nós vemos isso. Né? Que as profecias das Escrituras, né, elas foram escritas por homens santos, convidados pelo Espírito Santo, e essas profecias foram inspiradas por Deus. Então, mas quando as Escrituras falam, é Deus que fala. Por isso é importante, amados, a gente estudar as Escrituras, ouvir pregação das Escrituras, participar de estudos das Escrituras, estudar as Escrituras, porque a forma que Deus fala ao homem agora, mas é através da Bíblia Sagrada, e essa forma de falar tem sido negligenciada por muitos cristãos hoje em dia. Muitos cristãos hoje em dia, mas têm a Bíblia na sua prateleira, na sua casa, apenas de enfeite, apenas como uma mulher que está só, aberta lá no Salmo 91, no Salmo 23. Mas não lê, não estudam, não se alimentam com essa palavra. Muitos cristãos não gostam de estar em uma igreja que tem ensino, que tem doutrina, que tem pregação única das Escrituras, né? Muitos cristãos correm atrás de revelações novas, os profetas aí modernos que trazem revelações que vêm do seu próprio coração, né? Não tem mais paciência de ouvir uma mensagem bíblica. Muitos cristãos não têm mais paciência de ouvir uma mensagem bíblica, mas quando as Escrituras falam, é Deus que fala, amados. Então, mas a forma que Deus fala hoje a cada um de nós, a forma que Deus se revela a
a forma do qual Deus se revela a nós e nos mostra como nós vamos ter comunhão com Ele, o que nós queremos fazer que vai agradar a Ele, o que nós vamos aprender sobre Ele é nas Escrituras Sagradas, né? Vamos ver Romanos 9, verso 17. Romanos capítulo 9, verso 17. Pois é a Escritura diz a Faraó: eu levantei exatamente por esse propósito. Mostra em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Amém? Foi a mensagem que Paulo estava dizendo, e a mensagem foi dita a Faraó, né? Através de Moisés, né? Pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, né? Para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Da paz, irmão. Amém? Preste atenção aqui, olha. Pois a Escritura diz a Faraó. Por que Paulo está citando a Escritura? Porque, amados, quando as Escrituras falam, é Deus que fala. Quando a Bíblia fala, quando a mensagem é da Bíblia, é o próprio Deus falando. Por isso Paulo diz assim, né? Paulo diz: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Amém? Vamos ver Gálatas 3, verso 8. Gálatas capítulo 3, verso 8. Uma Maria na paz, irmão. Gálatas capítulo 3, verso 8. Quem vai ler? As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia o gentio justo por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Amém? Veja, ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Né? Tendo a Escritura previsto, né, que Deus justificaria pela fé. Ou seja, amados, quando a Escritura fala, é Deus quem fala, né? Então, o que nós temos hoje em dia, amados, tem que se apegar mais, e é muito importante o crente verdadeiro, ele desejar, meu irmão, se alimentar com as palavras da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Nós não precisamos estar correndo atrás, amados, de profetas aí que tentam adivinhar o futuro, tentar adivinhar a sua vida, o que você está passando, né? Essas coisas aí que nós vemos, né, hoje em dia, né? O que nós precisamos é entender que quando as Escrituras falam, é Deus que fala. Nós já temos o suficiente aqui, amados. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil, para que o nome de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras Sagradas é suficiente para a minha vida e para a sua vida, como uma revelação de Deus, como essa revelação especial. Ela sim, ela eu posso garantir, é totalmente inspirada por Deus. Eu não posso dizer isso nas profecias aí que as pessoas falam aí fora, aí, tentando prever o futuro, dizendo que foi no
sei aonde, tem camarada que foi no inferno, chegou lá, viu o diabo, e aqui está dando revelações que não cabem a mais, mas tem um prazer. Porque Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. A não revelada pertence a Deus. Se Deus não quiser revelar determinadas coisas que não tem nas Escrituras, não cabe a mim estar inventando revelação nova, como infelizmente nós vemos aí. A mensagem bíblica é suficiente, amados, para a igreja. A mensagem bíblica, amados. Nós não precisamos estar ouvindo outro evangelho. Gálatas 1:9 diz ainda que um anjo dentro do céu prega um evangelho que vale desse seja nada. Nós nem precisamos acrescentar nem diminuir, nós precisamos ser fiel ao que está escrito. Amém? E a Escritura é chamada de oráculos de Deus. Essa palavra oráculo significa a palavra de Deus, né? Vamos ler Romanos 3, verso 2. Romanos capítulo 3, verso 2. Verso 2. Pode ler. Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Amém? Outra linguagem vai dizer que vou confiar na palavra de Deus, que a palavra oráculos significa também a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo diz, muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, as Escrituras é chamada de oráculos de Deus, as Escrituras é chamada de palavra de Deus. Amém? Vamos ler 1 Pedro 4:11. Deixo que nós já lemos bastante aqui, mas é bom a gente estar sempre dando uma lida, né? 1 Pedro 4:11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, fale de acordo com a palavra de Deus. Se tem alguém que vai falar alguma coisa à igreja, vai pregar, vai ensinar, Pedro diz que fale de acordo com o oráculo de Deus, os oráculos de Deus, que é a palavra de Deus. E as Escrituras, amadas, é chamada de os oráculos de Deus. Amém? Então, qual a mensagem que nós temos que pregar hoje? As Escrituras sagradas, né? Então, amados, as Escrituras são sopro de Deus, porque a palavra inspirada significa sopro. Então, as Escrituras são sopro de Deus de modo miraculoso. Deus comunicou suas palavras aos homens e os guiou para escrevê-la. E o que eles escreveram é a própria palavra de Deus, inspirada e infalível. É infalível, amados. Agora, mais uma observação: os manuscritos originais. Nós não podemos dizer isso de algumas cópias e de algumas traduções, mas os manuscritos originais. Nós podemos dizer isso de algumas cópias, de algumas traduções, se elas estiverem de acordo com os originais. Mas outras, existem muitas traduções da Bíblia. Tem traduções, umas traduções novas aí, não é muito confiável. Tem algumas traduções aí novas que não são muito confiáveis, né? Mas toda Escritura é inspirada por Deus. Toda Escritura, né, é inspirada por Deus.
Então, amados, os autores da Bíblia não deram a sua própria interpretação pessoal, né? Como fala em 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, né? E homens foram movidos pelo Espírito Santo. Eles não falaram com suas próprias interpretações, mas eles foram movidos pelo Espírito Santo. Toda a profecia da Escritura, né? E não por particular interpretação, mas homens santos movidos pelo Espírito Santo. Homens santos são os que escreveram as Escrituras movidos pelo Espírito Santo. Eles escreveram a palavra, a mensagem de Deus, que nós temos hoje 66 livros, para a glória do Senhor Jesus Cristo, amado. Então, amados, a causa material da reforma protestante é muito importante a gente ir para a reforma protestante, porque antes da reforma protestante, amados, ninguém tinha uma Bíblia. Só a Igreja Católica, só o clero, só o sacerdote católico, né? O Papa, os padres tinham Bíblia. E essas Bíblias não eram na linguagem do povo. As pessoas não tinham Bíblia para ler. Depois da reforma protestante, foi na reforma protestante que, para a glória de Deus, Deus usou pessoas para que nós tivéssemos hoje as Escrituras Sagradas. Mas a causa material da reforma protestante, no século XVI, né, foi a doutrina da justificação somente pela fé. Porque, amados, naquela época a Igreja Católica eles vendiam indulgências. As pessoas têm que pagar para serem salvas. As pessoas têm que fazer sacrifício, têm que fazer boas obras, têm que fazer um monte de coisa. E Martinho Lutero, quando começou a estudar as Escrituras, ele viu que o homem é justificado pela fé, somente pela fé. Então a causa material da reforma protestante do século XVI foi a doutrina da justificação somente pela fé. E quando Martinho Lutero, né, se envolveu num debate com os líderes da Igreja Católica Romana sobre a doutrina da justificação, ele se manteve firme nas Escrituras. Começou a criticar, questionando a autoridade da igreja e do Papa. E ele manteve firme a sua posição. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por razão clara, não creio somente no Papa, ou em concílios, visto que se sabe muito bem que eles já erraram e se contradizem muitas vezes. Estou constrangido pelas Escrituras e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar e não me retratarei de coisa alguma, porque não é seguro nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outro modo. Mantenho a minha posição e Deus me ajude. Mesmo eles sabendo, amados, que naquela época ele desafiava a Igreja Católica e o Papa era morto. Martinho Lutero disse: olha, não tem como me retratar, porque as Escrituras dizem que o justo viverá pela fé. A salvação é pela fé. Então, amados, desse conflito aqui surgiu o slogan da reforma, que era só as Escrituras, só as Escrituras. Só as Escrituras têm a autoridade de Deus, a autoridade das Escrituras. Só ela é soprada por Deus, só ela é inspirada por Deus, só ela é a palavra infalível de Deus. Foi onde saiu esse slogan. Então os reformadores, amados, eles diziam que, embora a Bíblia apresente um livro de cada vez e foi escrita por seres humanos, o autor supremo da Bíblia não foi Paulo, não foi Lucas, Jeremias, Moisés, e sim o próprio Deus. O que eles escreveram foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E Martinho Lutero tinha essa convicção. A reforma protestante é básica. Combateu muitas heresias no século XVI através das Escrituras. Então, amados,
Deus exerceu sua autoridade por meio dos escritos e autores humanos que serviram como porta-vozes dele para o mundo. Então, amado, a Escritura é absolutamente, incomparável. E nenhum outro livro, ou coletânea, ou outra coisa do mundo é capaz de fazer um pecador perdido tornar-se sábio para a salvação. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, depois dos gentios. A Escritura Sagrada, mas tem poder para dar sabedoria e a salvação ao homem. E tem muitas pessoas que não compreendem isso. Tem pessoas, talvez até no meio da nossa família, que quando você vai falar da Bíblia, eles dizem: a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi invenção de homem. E nós vamos entender por que ele escreveu dessa forma, mas porque o homem natural ele não compreende as coisas de Deus, do Espírito Santo, que são loucuras. Só o homem salvo, só o homem que Deus desvenda, que tira a cegueira dos seus olhos, que abre a sua mente, ele pode compreender essas verdades, amados. As Escrituras e aceitá-las como verdade, crer nela, como nós vamos ver aqui, amados. Então, amados, o crente deve ter sempre em mente que a Bíblia ela é divinamente inspirada. E ela é inerrante nos seus manuscritos originais. Não há erros na Bíblia, como nem no campo da ciência, da geografia, da história, da filosofia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Vamos ver João 17. Porque o Senhor Jesus fala sobre a palavra de Deus, João capítulo 17, verso 17. Amém. Santificamos na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, amados. Ela não é relativa. Hoje estamos vivendo um período do relativismo. O relativismo, amados, é que hoje em dia tem muitas pessoas que acham que não existe verdade absoluta. Nem a própria Bíblia tem a verdade absoluta. Mas Jesus diz que santificam na verdade. A tua palavra é a verdade, ela é absoluta, amados. Ela é inerrante, amados, ela não contém erros. Ela é a palavra de Deus. Vamos ler João 10:35. João capítulo 10, verso 35. Amém. Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Mas essa parte, amado, e a Escritura não pode falhar. Aqui diz: a Escritura não pode falhar. Não tem como ela ter falha, mas ela é a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, amado, ele supervisionou a seleção dos materiais a serem usados, e das palavras a serem empregadas por escrito. Então a inspiração preservou os autores de todo erro ou omissão. Por isso ela é inerrante em seus manuscritos originais. Inerrância diz a respeito da palavra original das Escrituras. Todas que estavam contidas, as cópias existentes. A Bíblia não contém erros nos escritos originais dados por Deus. A inerrância é limitada às palavras dos manuscritos originais.
não as cópias ou as traduções, como eu falei aqui, exceto na medida em que essas cópias ou traduções comunicam o que diz o originais. Se elas forem fiéis aos originais, louvado seja o Senhor. Não contém erro algum. Né? Então, mas quando nós falamos de inspiração como conceito, estamos falando da obra do Espírito Santo, que veio sobre pessoas em tempos diferentes, os ungiu com o seu poder para que escrevessem palavras inspiradas por Deus. Escrever a verdadeira palavra de Deus inerrante, não contém erros nos seus manuscritos. Né? Outra coisa, a Escritura é infalível. Ela é infalível. O que a Bíblia ensina não conduz a pessoa ao erro. Né? Ela nunca falha, de modo que a pessoa que obedece à palavra de Deus, à Bíblia, pode caminhar segura, sabendo que está seguindo um mapa que leva na direção certa. E suas promessas e profecias nunca falharam. O que ela diz acerca do amanhã certamente se cumprirá. O que ela fala lá, quando a gente vai estudar a cristologia, nós vemos que Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Foi cumprido em Cristo no Novo Testamento. Jesus cumpriu mais de 300 profecias. As profecias da Escritura, mas a palavra de Deus é infalível, ela não falha. E nós podemos, amados, confiar nelas, né? E podemos obedecê-las. Obedecê-las, amados, sabendo que estamos seguindo um mapa que vai nos levar na direção certa. Né? Quando você vai estudar a palavra de Deus, quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, o que é que ela vai querer do ser humano? Que o ser humano se torne uma nova criatura, que o ser humano ame em santidade, que o ser humano ame a Deus e ame o seu próximo como a si mesmo. E é isso que a Bíblia ensina, amados. A Bíblia ensina ao ser humano a ser uma pessoa melhor, né? A buscar a Jesus, a buscar o processo da santificação. Então nós podemos, amados, seguir o que a Bíblia fala. Ela vai me ensinar a ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor, um empregado melhor, um patrão melhor. Ela vai nos ensinar a termos caráter. Ela vai nos ensinar a ter os atributos comunicados, aqueles atributos que Deus deu ao homem, atributos comunicados como amor, como misericórdia, como bondade. E por aí vai, amados. Então nós podemos, amados, seguir, amados. Muitas pessoas odeiam as Escrituras porque elas querem viver nos seus caminhos. Elas não querem vir para a luz, elas querem continuar com a sua vida em trevas. Elas não querem que a palavra de Deus, né, esteja confrontando elas com seus pecados, levando elas ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma busca de santidade, a uma busca por Deus. Então essas pessoas odeiam as Escrituras, amados. Essa semana eu estava vendo uma mulher, não sei se era uma jornalista, ela falando mal das Escrituras, né, no YouTube, falando sobre a favor do aborto, de matar crianças, e ela falando justamente isso. O Estado é laico, nós não precisamos estar seguindo religião nenhuma, Bíblia nenhuma, cristianismo nenhum, né? Mas a gente vê, meu irmão, que as pessoas que não querem seguir os padrões bíblicos, como vive a vida dessas pessoas? Muitas vezes estão na imoralidade, muitas vezes são pessoas, amadas, que são egoístas, amam só a si própria, tudo que faz só pensando em si, não ama o próximo a si mesmo, não ama a Deus sobre todas as coisas, não tem vontade de Deus, odeia tudo que se chama Deus, escarnecem das coisas de Deus, e por aí vai, amados. Então, nós temos a Escritura Sagrada, ela é infalível, e o que
Bíblia ensina não nos conduz ao erro, muito pelo contrário. Né? Como o Salmo 119, 9 e 11. Vamos abrir aí Salmo 119, verso 9 e 11. Já quando volta. Salmo 119, do 9 ao 11. Quem vai ler agora? 119, Salmo 119, do 9 ao 11. Amém. Porque purificará o Senhor o seu caminho, observando conforme a sua palavra, com todo o meu coração, e busquei, não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Escrevi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? O salmista diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira o jovem poderá se tornar um jovem puro no seu caminho? O salmista diz: observando segundo a tua palavra. Amém? O jovem quer manter um caminho puro, um caminho santo, reto. O salmista diz, né? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixarei fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você quer uma ferramenta poderosa para que você não viva pecando contra Deus? Estude a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Guarda a palavra de Deus, anda no caminho da palavra de Deus. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer andar na luz? Você quer andar de uma forma justa, de uma forma santa, de uma forma reta? Tem que ser segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Por isso, irmãos, é tão importante, amados, o cristão se alimentar com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, com a mensagem bíblica, amados. Por isso, amados, essa palavra deve ser prioridade da igreja hoje. Ela deve ser a prioridade da nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso convívio, no nosso relacionamento, em tudo. Na criação dos nossos filhos. Porque é muito importante, amados, a palavra de Deus. E ela, amados, ela cumpre todas as suas promessas. Vamos ver o número 23, verso 19. Números 23, verso 19. Isso eu já sei de qual. Números 23, verso 19. Já terminamos. Deus não é para que nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de Deus não é homem para que minta, nem filho de homem se arrependa. Porventura o que ele promete, ele não fará. Não parar. Ou seja, toda a palavra de Deus, amados, vai se cumprir. Jesus Cristo disse: passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, as Escrituras, nós podemos ter essa convicção, né? Vamos ver
Mateus 5,18. Mateus 5, verso 18. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Porque em verdade, eu digo que até os céus e a terra passam, nem o i ou o ti jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que toda a palavra de Deus se cumpra mais. Então a Bíblia é infalível. A Bíblia é inerrante, ela não pode falhar, ela é incapaz de cometer erros. É absolutamente inerrante nos seus manuscritos, infalível e inspirada por Deus. E Deus fala por meio da sua palavra escrita. Como mais uma vez eu digo, por isso a fonte da mensagem de um pregador, de um profeta, se camarada se titula profeta hoje, a fonte da mensagem dele tem que ser a escritura. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Não fica falando coisa que está vindo na tua cabeça, no teu coração, como alguns fazem ali, amados. Nós temos toda a revelação de Deus escrita, amados, inspirada completamente por Deus, infalível e inerrante. Então a igreja precisa voltar às escrituras, assim como a reforma protestante foi feita, né? Então, amados, ela é infalível e inspirada por Deus, e Deus fala por meio de sua palavra escrita. E nós temos os 66 livros inspirados por Deus, produzidos por Deus, através de homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Você quer ouvir Deus falar? Leia as Escrituras, escuta as Escrituras, estuda as Escrituras. Deus fala através dela. Agora, mas nós cremos que a Escritura, a Sagrada, ela é inerrante e infalível. Agora tem um problema aí também. Quando a Bíblia é erroneamente interpretada, quando se interpreta a Bíblia de uma forma errada, pode levar pessoas a cometer práticas erradas. Porque muitas pessoas, elas leem, não compreendem, e elas podem distorcer a verdade usando a Bíblia. Não é assim que as seitas fazem? Não é assim que os testemunhos de Jeová chegam todo domingo na casa das pessoas usando uma Bíblia sagrada, só que de uma forma deturpada, de uma forma distorcida, assim como a maioria todas as seitas fazem. Essas são mais perigosas porque elas dizem que crê nas Escrituras e usam as Escrituras. As Escrituras nós temos que ela é infalível, não contém erro nelas. Agora, quando ela é erroneamente interpretada, vai conduzir ao erro, vai conduzir as pessoas à mentira. E é isso que nós temos visto, amados, né? Porque a Bíblia, amados, ela deve ser interpretada no seu contexto histórico, cultural e literário. Tem que saber, tem que pedir a Deus sabedoria, tem que se estudar e não pode ignorar que há um contexto histórico na Bíblia, um contexto cultural e literário, né? Então, compreender o verdadeiro significado da passagem bíblica requer mais do que apenas uma leitura superficial. Requer muito mais do que isso, né? É preciso estudar as passagens bíblicas no seu contexto, como eu falei aqui, no contexto histórico, né? Porque a Bíblia é uma coleção de livros que abrange o período da história, desde o Antigo Testamento até a era do Novo Testamento. Ela abrange esse período histórico, contexto cultural. A Bíblia foi escrita, né? E no tempo da Bíblia existiam várias culturas. Várias culturas citadas na Bíblia, como a hebraica, a cultura egípcia, babilônica, grega, romana e por aí vai.
Não se pode, amados, ignorar isso quando se faz uma leitura ou estudo da palavra de Deus. O contexto literário. Então, amados, é analisar um texto dentro do seu contexto. Considerar o que vem antes e depois do texto, para que se entenda aquele versículo que está lendo. E o maior erro hoje em dia é as pessoas pegarem um versículo isolado do contexto todinho e formam uma doutrina de um versículo isolado da Bíblia. Leva as pessoas o quê? É um erro, amados. A formar a doutrina errada. Então, amados, analisar o texto dentro do seu contexto, considerar o que vem antes e depois do texto, um gênero literário como a narrativa, poesia, profecia, epístolas, né? Então, a interpretação correta de um trecho exige compreensão de sua relação com outras passagens, evitando interpretação isolada e equivocadas. Hoje tem muitos crentes que usam a Bíblia, eles usam apenas versículos isolados da palavra de Deus. E é cada versículo, meu irmão, fora do contexto, que sabe misericórdia, né? Eu já peguei tanto passageiro aí, crente aí, meu irmão, usando cada versículo da Bíblia de misericórdia, totalmente fora do contexto, aplicando de uma forma completamente errada, né? Completamente errada. Eu gostaria que os irmãos abrissem 2 Pedro 3, 15 e 16. Estou já terminando lá. 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Isso. 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Quando a gente vai ler o contexto, ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo falou muito sobre a segunda vinda de Cristo. É um assunto difícil de entender. Ele diz assim: como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, ou indoutos, ou na linguagem da igreja, aqueles que não têm instrução, e instáveis, deturpa como também deturpa as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, meu irmão, se uma pessoa lê uma passagem bíblica fora do contexto bíblico, ela não entende essa passagem, ela vai aprender errado, ela vai ensinar errado, ela vai distorcer como distorce todas as demais escrituras. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo. Pedro fala das cartas do apóstolo Paulo, que escreveu sobre o fim dos tempos, difícil de entender, sobre a volta de Cristo. Ele disse que aqueles que são indoutos, que não têm instrução, os ignorantes, né, os instáveis, distorce
por não entender, assim como faz com as demais escrituras, né? E eles não entendem, distorcem as escrituras, ensinam errado para a sua própria destruição ou condenação. Que essas pessoas Paulo está falando, Pedro está falando aqui, irmãos, falsos mestres, amados. Falsos mestres. Eles pegam o texto da Bíblia, detupem o texto da Bíblia, eles entendem errado o texto da Bíblia e ensinam as pessoas errado. O que é que eles estão fazendo? Distorcendo as escrituras. Estão fazendo o quê? Trazendo condenação para eles próprios. Porque, meus irmãos, se a Bíblia não foi interpretada da forma correta, não se entender que há um contexto, o que vem antes e depois do texto, que há um contexto histórico, cultural e literário, se irá interpretar de uma forma errada, mas. E aí vai se formar doutrina dentro das igrejas, mas proibir coisa que a Bíblia não está proibindo. Vai colocar julgo em cima das pessoas se a Bíblia não está colocando esses julgos. Vai pregar sobre uma falsa santificação, algo que não tem nada a ver com santificação verdadeira. Vai se formar dogmas dentro da igreja. Falsos mestres vão usar as escrituras para distorcer, derrubar, para atrair discípulos para si mesmo. E é isso que nós temos visto hoje, amados. Então, amados, nós somos, como nós somos convencidos, amados? Como nós vamos ser convencidos a aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus? Só há um jeito, amados, através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, amados, na vida do crente, que ilumina a mente do crente, a iluminação que revela ao ministério do Espírito Santo, ao capacitar o crente, o salvo, tanto a compreender a Escritura como a aceitá-la como verdade. É obra do Espírito Santo, amados. Então, uma coisa é afirmar que a Bíblia alega ser, uma coisa é afirmar que a Bíblia alega ser. Na Bíblia, as palavras de Deus. Outra coisa é convencer-se de que essas afirmações são verdadeiras. Então, amados, nossa convicção definitiva de que as palavras da Bíblia são palavras divinas vem apenas quando o Espírito Santo fala ao nosso coração. Nas palavras da Bíblia, dando-nos a segurança íntima de que são a palavra do nosso Criador, falando conosco. Se não for dessa forma, mas o homem não vai aceitar, não vai compreender, porque há o ministério da iluminação, que o Espírito Santo ilumina a mente do crente, do salvo, do regenerado, a entender as Escrituras. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 2, verso 12 ao 14. 1 Coríntios capítulo 2, 12 ao 14. Estou já terminando. Vamos lá, sério, eu acho. 1 Coríntios 2, 12 ao 14. 1 Coríntios capítulo 2, do 12 ao 14. Aí daqui vai falar sobre esse período, né? A iluminação pelo Espírito Santo que faz isso. 1 Coríntios 2, do 12 ao 14. Amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não podem entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. Amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que
conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Isso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, convenindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, mas só tem uma forma de se compreender as Escrituras, E bem que a Bíblia, a gente sabe que uns o Senhor chamou para apóstolos, profetas, pastores e mestres, para ensinar na igreja, para tentar trazer essa iluminação. Eu sei que é o Espírito Santo que ilumina, mas tem passagens de Cristo que Deus prepara pessoas para que ensinem a igreja, para que as pessoas entendam a palavra de Deus da forma correta. Mas é o Espírito Santo, amados, que vai iluminar a nossa mente, para que a gente venha entender e aceitar que essa palavra é a verdade. O homem natural ele não vai aceitar de forma nenhuma. Você vai pregar sobre verdades bíblicas para ele, sobre salvação, sobre Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus veio salvar, sobre céu, sobre inferno, sobre arrependimento de pecado, sobre regeneração, sobre fé. Ele não aceita. É loucura para ele. É loucura para ele um Deus que foi crucificado. É loucura para ele essa história de céu e de inferno. É loucura para ele essas verdades espirituais. Por que, irmãos? Tem que ter a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele ilumina. Essa iluminação refere ao ministério do Espírito Santo, ao capacitar o crente tanto a compreender as Escrituras como a aceitá-las como verdade. Vamos ver Efésios 1, 17, 19, já encerrando. Efésios 1, 17 e 19. Efésios capítulo 1, versos 17 e 19. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de obediência, de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Paulo está fazendo uma oração. Qual foi essa oração? Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e em relação ao pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e saber sobre toda a grandeza de Deus. Quem faz isso, amados? O Espírito Santo iluminando o coração, os olhos dos seus servos, para que eles possam compreender. Lucas 24, 45, nós vamos encerrar aqui. Lucas 24, verso 45. Meus irmãos, a palavra de Deus diz
certa mulher chamada Lida ouvia o apóstolo Paulo pregando lá em Filipos e disse que o Senhor lhes abriu o coração para que ela entendesse as palavras que o apóstolo Paulo estava falando. Então, amados, é preciso a ação do Espírito Santo para que a gente venha crer que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada por Deus. Amém? E quando for a semana que vem, nós vamos ver que a autoridade da palavra de Deus é maior do que as tradições humanas, do que prática religiosa, do que experiência, do que dogmas de igreja, do que filosofia e até está acima das opiniões das pessoas. A palavra de Deus está acima de tudo, né? Por isso nós somos batistas, né? E aqui não vou defender placa de igreja, porque o Senhor vai chamar a sua igreja, não é a placa, mas os batistas realmente bíblicos, os batistas de verdade, hoje o dia está meio complicado, né? Os batistas verdadeiros, eles têm a Bíblia como a única regra de fé e prática da sua vida. Ele não se baseia em tradição humana, em filosofia de homem, em dogmas de igreja. Se o que a doutrina que a igreja tiver é de acordo com as escrituras, ou biblicamente, se não for, meu irmão, a gente não tem compromisso algum. Porque o nosso compromisso está com as escrituras. É ela que é inspirada por Deus. É ela que é inerrante, é ela que é infalível. E é ela que nos conduz ao conhecimento, à maturidade, à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Só as Escrituras. Só as Escrituras têm a autoridade de Deus. Só as Escrituras é a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, amados. Se vocês a semana que vem nós vamos estudar mais sobre o povo das Escrituras. Nós vamos ver sobre o cânon das Escrituras, que são a lista de livros que foram aprovados como livros inspirados por Deus, do qual 66 livros que nós temos aqui que compõem as Escrituras Sagradas. Amém?